Leva-nos também, Mário, para a questão que o próprio Roberto Martínez realçou e que deu tanta polémica esta semana depois do jogo com o Congo. É que o selecionador diz que baixar as expectativas é benéfico para a equipa. Hoje, o próprio Diogo Dalot falou um pouco dessa questão, quando lhe foi colocado sobre se o lado positivo, lhe foi questionado sobre se o lado positivo deste empate era precisamente esse, e ele diz que sim, que é bom isso acontecer. Portanto, achas que foram colocadas demasiadas expectativas sobre estes jogadores? Acho que não. Eu não baixo as minhas expectativas. As minhas expectativas continuam altas à mesma. Não podem andar a vender que somos dos melhores jogadores da Europa e que temos das melhores equipas europeias com um maior sucesso e que depois me querem fazer crer. Eu não posso dizer que para mim o Diogo Costa é um dos melhores guarda-redes do mundo. Há 4 jogadores do PSG que foram campeões europeus. Temos o melhor jogador da Premier League. Temos um Cristiano Ronaldo. Não me venham vender que a pressão de querer ganhar, quando é muita, que faz mal. Eu não me esqueço aqui de uma coisa. Pedro Proença, presidente da Federação, tem uma vertente política. É óbvio que o presidente da Federação só tem que assumir que o objetivo é ganhar, é ir longe, é querer ganhar. Eu não gostei de ouvir o Roberto Martínez a dizer que os favoritos, não somos favoritos, somos candidatos. Foi uma mensagem que quiseram passar, que até admito. Para mim, candidato, também roça ali o favoritismo, se as coisas correrem bem, é possível. O que eu não posso admitir do Roberto Martínez é dizer que favoritos são as equipas que já ganharam. Nós somos melhores que o Uruguai. Nós somos melhores que outras equipas que já ganharam. Calma. Nós ganhámos à Espanha na Liga das Nações. Calma. Agora, retirar a pressão? Não, a pressão tem que lá estar e os jogadores têm que saber conviver. Quem não sabe conviver não devia ter ido, se calhar. Deviam ter sido substituídos por outros que tenham essa ambição e que aguentem essa pressão. Vamos agora Mário, avançar. A CEO da Federação escreveu no Record que a partir de agora são todos finais. Portanto, não há pressão. Então a CEO da Federação, a doutora Helena Pires, escreveu que é já uma final com o Uzbequistão. Então é retirar a pressão. A equipa vai entrar a tremer contra o Uzbequistão porque a CEO da Federação disse que a partir de agora todos os jogos são finais. Isto é de malucos, Mário. Pelo amor de Deus. Vamos continuar muito atentos à Seleção Nacional, mas também sem perder de vista os clubes, e nesse sentido há também uma notícia relevante. Morten Hjulmand é encarado como uma prioridade para Ruben Amorim no Milan. O jornal italiano Gazzetta dello Sport reforça hoje que o treinador português quer contratar o médio do Sporting com quem trabalhou em Alvalade. É mesmo uma prioridade para Ruben Amorim, que já quis contar com Hjulmand quando treinava o Manchester United. O médio dinamarquês está de saída do Sporting, mas é pretendido por vários clubes, com destaque para o Atlético de Madrid, que quer fechar o negócio o mais rapidamente possível. A mesma notícia refere também que Ruben Amorim quer ainda um reforço para o ataque, com Gonçalo Ramos a surgir como o principal alvo. Vítor, curiosamente nem foi Ruben Amorim que escolheu Hjulmand quando era treinador do Sporting, o próprio já explicou isso, mas nasceu aqui naturalmente uma relação de confiança e uma admiração mútua. Achas que isso pode de alguma forma ter impacto aqui num desfecho diferente daquilo que se previa há alguns dias? Olha, não é a primeira vez que o Ruben Amorim está interessado no Hjulmand desde o do Sporting, porque existiram aproximações, avaliações da situação do Hjulmand no anterior clube em que o Ruben Amorim se encontrava. Simplesmente naquela altura, aliás foi por causa disso que eu disse várias vezes aqui na Média Livre, que era preciso haver atenção no Sporting a quais eram as interpretações do Morten Hjulmand e do seu agente em relação àquilo que estava acordado para uma eventual saída de Alvalade. Mas creio que na altura o Man United, ainda que tivesse feito grandes investimentos noutros jogadores, achava que não seria possível retirar o Hjulmand do Sporting naquela fase por menos de 60 milhões e isso excedia o valor que estaria orçamentado para uma contratação desse tipo. Fiquei um pouco com a ideia de que com uma eventual continuidade de Ruben Amorim ao serviço do Man United, com mais tempo de continuidade, mais cedo ou mais tarde poderia até haver outra investida. Entretanto, o rumo do Ruben Amorim no Man United foi o que se soube e a partir daí não houve mais questão em relação ao Morten Hjulmand. Portanto, o Ruben Amorim, para no Man United ter ponderado, ter sondado, pretender saber o que é que o Hjulmand pensava de uma eventual saída e quais seriam os valores em cima da mesa, dá a ideia de que Ruben Amorim valoriza o contributo de Hjulmand, a postura de Hjulmand em termos de grupo e que pode ser útil mesmo fora do Sporting. Neste caso, por maioria de razão, o Ruben Amorim faz a mudança para o futebol italiano,
que é um futebol que, independentemente, podemos achar que o Yulman está certo ou errado, seduz o Morten Yulman. Ele jogava no Lecce e já o ano passado, por causa da Juventus lhe ter andado a fazer a cabeça, ficou perturbado a dada altura. Portanto, o Morten Yulman tem um fetiche pelo futebol italiano. Não há nada a fazer. Se calhar nós pensámos que ele devia jogar em Inglaterra, se calhar jogámos que podia jogar no Real Madrid ou no Atlético, conforme se falou. O Yulman gosta da Série A, estava no Lecce, querer representar um grande clube em Itália nos seus objetivos, portanto o Rubem Amorim, se calhar, tendo consciência disso e tendo inclusivamente passado para a Série A, agora ainda ganha mais uma vantagem. Pode agarrar em todas as qualidades do Yulman, a um valor mais baixo, porque agora já há um valor definido de saída que começa nos 40 milhões de euros devido ao acordo entre Yulman e Federico Varandas, e com isto vai buscar um jogador cujas capacidades estão acima de questão, mas que gosta de Itália, conhece a Série A, conhece o nível de exigência, conhece o futebol que se pratica. E isto tudo seriam eventualmente vantagens para Rubem Amorim. Agora, se o negócio se vai poder concretizar ou não, vamos ter que estar atentos, porque, como sabemos, a carreira do Yulman é gerida por aquela agência dinamarquesa, e temos que perceber se de facto os cenários de Atlético de Madrid já se esfumaram, então o Milan pode entrar em cena e resgatar o jogador, ou se existem então outras situações que podem dificultar esta missão a Rubem Amorim. Mas o fator Amorim, sim, Mariana, pode ser decisivo neste processo devido à ligação que tem com o Yulman. Sendo que Mário pode ser decisivo para o jogador e depois não ser suficiente para que o Milan faça uma proposta à altura daquilo que é esperado pelo Sporting, até porque, como sabemos, o Milan não vai jogar a próxima Liga dos Campeões. Vês como possível este negócio neste momento? Sinceramente vejo. Parece-me a mim que o Atlético de Madrid andou sempre um pouco à frente desde janeiro. Já agora deixa-me só realçar. Esta notícia da Gazeta dello Sport, que eu tive a oportunidade de ler, até diz que Yulman espera sair do Sporting por um valor entre os 35 e os 40 milhões, o que não é aquilo exatamente que tem sido noticiado. Não sei Mas nós conhecemos o Frederico Varandas e sabemos alguma margem para haver um desentendimento com o Sporting. Imagina, poderia acontecer no sentido de aumentar, se calhar, aquela verba por objetivos, com objetivos mais fáceis de concretizar ou não, e, portanto, colmatar isto. No fundo, 35 milhões logo a pagar, mas depois que havia depois o restante. Eu acho que Yulman, eu acho que Rubem Amorim aprendeu uma lição muito grande quando foi para o Manchester United. E a lição muito grande que ele aprendeu foi que foi para um grande clube, mas que a determinada altura faltava-lhe ali, se calhar, algumas das peças, aqueles jogadores da sua confiança. E Yulman custava 80 milhões na altura, porque era aquilo que Federico Varandas pedia por ele, 80 milhões de euros. Nós agora olhamos 40 milhões por Yulman, conhecendo Yulman, tendo nós acompanhado Yulman durante esta temporada, percebemos que é um valor justo. É um valor justo. É justo ou é baixo? É um valor justo. Eu acho que é bom para o Sporting, é bom para o jogador e é bom para quem comprar, porque está a comprar um jogador que não é um líder, está a comprar um jogador que dá tudo em campo, está a comprar um guerreiro, está a comprar uma extensão do treinador dentro do campo. E tudo isto aqui, se nós começarmos a analisar e se percebermos, é isto que Amorim que lhe fazia falta. Foi isto que provavelmente lhe fez falta a determinada altura no Manchester United. Mas isso tudo vale metade da cláusula de rescisão? Vale porque, repara, o método tem sido simples e o método de Gyökeres foi adotado aqui, que é, tens uma cláusula de rescisão grande, aguentas até à próxima temporada, o Sporting beneficia do seu esforço físico, do jogador ou daquilo que o jogador pode dar à equipa, e depois pode ser por metade. O mesmo método, a seguir agora a Yulman, provavelmente será adotado com o Maxi Araújo, por exemplo. 80 milhões de euros. Ninguém paga 80 milhões de euros por um defesa esquerdo. O Nuno Mendes foi vendido por 45 e o Pedro Porro foi vendido por 40. Ninguém vai pagar 80 milhões pelo Maxi Araújo. Mesmo que pensem em colocá-lo a extremo, só um grande mundial com uma série de golos e a loucura total é que algum clube iria pagar 80 milhões. Não vai. Provavelmente Federico Varandas vai adotar o mesmo sistema e vai-lhe dizer: Maxi, aguentas-te mais um ano, fazes falta à equipa, a equipa precisa de ti, o treinador precisa de ti, e se calhar para o ano podemos vender abaixo dos tais 80 milhões de euros ou por metade. E, portanto, vai gerindo esta situação. Portanto, isso também é discutível porque, como sabemos, há adeptos do Sporting que acham que isso desvaloriza de alguma forma o jogador no mercado. Não, eu acho, muito sinceramente, repara, percebeu-se que Yulman, o Sporting pode ser pequeno para Yulman, assim como nós percebemos. O Sporting era pequeno para o Gyökeres. Depois daquela, foram fundamentais no seu crescimento,
foram fundamentais naquele aumento de retirar todo o seu potencial aos jogadores, mas depois percebe-se que chega-se a um ponto que os jogadores também têm que crescer. O Sporting com o Yulman conseguiu tirar benefícios. Tem 2 títulos de campeão nacional, tem umas taças de Portugal, percebes, conseguiu tirar benefícios e, portanto, não adianta, e já se percebeu que, apesar de ele ser capitão de equipa, daquele esforço de aprender a falar português, olha, uma coisa que se fala muito e que até José Mourinho disse falar que com os árbitros, a falar com os árbitros, que era para contestar e também os fala árbitros. italiano já agora. Também muito engraçado. Também fala italiano. E, portanto, depois chegamos aqui a esse ponto, repara, que é quase uma coisa parecida com Gyökeres também. Há aqui uma semelhança, que é o Yulman vem do Lecce, Itália, segunda divisão, na altura acho que era a segunda divisão. Não, a primeira. Era a primeira, mas era cá o fundo da tabela. Não se consegue... Faltava-lhe títulos, faltava-lhe afirmação, faltava tudo. E agora poderá voltar pelo AC Milan, renovado, com mais dinheiro, com uma postura de investimento para este ano, e pode voltar pela porta grande. O mesmo com Gyökeres. Andou pela segunda divisão, no Coventry, andou pelo Championship e entra para a Premier League pelo Arsenal. Foi campeão o Arsenal. O Gyökeres foi uma contratação muito barata para o Arsenal. Porquê? Porque o Arsenal investiu, não pagou a cláusula de rescisão por ele, mas a verdade é que foi campeão da Premier League e vai à final da Liga dos Campeões, que não ganha, mas não é por culpa de Gyökeres. Portanto, tudo isto é fundamental. Eu acho que aí Amorim, a acercar-se de jogadores que ele conhece, e outra coisa, Amorim não fez isso quando estava no United, mas fez quando veio do Braga para o Sporting, que foi contratar jogadores ao Braga. Uma forma, um agradecimento pela sua projeção também de carreira. Jogadores da sua confiança, jogadores que ele projetou. Não me chocava, por exemplo, o Trincão no Milan, também não me choca nada. Porquê? Porque Trincão começou-se a notabilizar com Ruben Amorim no Sporting de Braga, vai para o Barcelona. Ruben Amorim consegue trazer o jogador porque acredita que o conseguia reabilitar ou conseguia recolocar naqueles níveis que fizeram o Barcelona pagar 31 milhões de euros por ele ao Sporting de Braga, e a verdade é que conseguiu. E já tivemos um Trincão em grande nível, que eu acho que, se for utilizado neste Mundial, poderá também agora aparecer alguns pretendentes, porque poderá também sair daqui, de certa forma, valorizado. O Sporting também com Trincão, das duas uma. Ou renova-lhe mais uma vez o contrato e o jogador fica por cá e morre cá, ou então tenta rentabilizar algum dinheiro que tem ainda, que pode reaver, porque é um jogador que ainda vale os tais 40, 50 milhões de euros. Muito bem, vamos avançar também com o Benfica e com novidades sobre Marco Silva, que está muito preocupado com a falta de extremos no plantel do Benfica para a estreia frente ao St. Gallen. Segundo explica o Correio da Manhã, o técnico considera que tem poucas opções para o arranque oficial da época. Isto porque, ao que tudo indica, o Benfica chegará a esse jogo de 23 de julho apenas com 2 extremos de raiz. Bruma, que passou grande parte da época lesionado, e Tiago Gouveia, que está de regresso à luz depois do empréstimo ao Nice. Ivanovic jogou nessa posição algumas vezes na época passada e pode também ser opção. Quanto aos jogadores que habitualmente jogam na posição, Prestiani vai estar castigado pelo episódio com Vinícius Júnior e Sheldrup e Luque Bacchio vão estar ao serviço das respectivas seleções no Mundial, porque os regressos vão depender do desempenho que tiverem na prova. Ainda, segundo esta notícia, Marco Silva vai dar 15 dias de férias aos jogadores que estiverem no Mundial. Percebe-se, Vítor, esta preocupação de Marco Silva? E já agora, esperavas que nesta altura o Benfica já tivesse colmatado algumas das lacunas do plantel, tendo em conta que vai começar a trabalhar na pré-época na próxima semana já? Não, Mariana, por uma razão simples, porque todos sabemos que, apesar dos castelos de fumo que nos quiseram construir, a planificação da época esteve parada. Questões logísticas não são questões macro de composição do plantel, e depois, desde o início, e infelizmente para o Benfica e para o futebol português isto está a acontecer e vai complicar o arranque oficial, mas é para as pessoas perceberem que agora sim, é por isso que eu às vezes me irrito com algumas coisas que vejo nas redes sociais, até de alguns comentadores, às vezes até na média livre, dos clubes que desvalorizam as situações. Deixem lá isso! Claro que o Marco já está a trabalhar. Então a estrutura do Benfica não tem tudo pensado. Lá estão vocês a levantar problemas onde eles não existem. Mariana, agora começamos a perceber que o Marco Silva vai se apresentar e o Houston há vários problemas, não é? A começar pelas alas. Portanto, era evidente com o arranque que se somaram situações difíceis. Primeiro, o atraso na resolução da questão da solução técnica. Depois, o azar com o facto de Sporting não ter vencido Torriense e obriga a entrar em competição logo a 23 de julho.
E no meio disto tudo, depois do que aconteceu na época passada, Mariana, em que o Benfica se andou a lamentar o ano inteiro que não teve férias devido ao Mundial de Clubes, o meu próprio Marco Silva, ainda que sabendo que corre riscos no início da época, nunca vai dar menos que 15 dias de descanso aos jogadores que estejam no Mundial, porque senão os jogadores chegam a outubro ou novembro e estão rebentados. Porque depois, além de terem os compromissos internos e da Liga dos Campeões, vai haver na mesma paragem de seleções. Volta a haver períodos de datas FIFA em setembro, outubro e novembro. Portanto, os jogadores, das duas uma, ele para ter jogadores e 15 dias já não são nada, mas já é um descanso mínimo e que vai complicar a época mais à frente. Lembrem-se bem de que é que o Rui Costa andou a dizer todo o ano. Portanto, Mariana, chegámos à conclusão, ao dia 20, já estamos a 20 de julho, ao dia 20 de julho, chegámos afinal à conclusão que, efetivamente, havia uma planificação que era muito difícil, porque o Benfica tem vários jogadores que não estão disponíveis para estar no Mundial e que era preciso encontrar soluções antecipadamente. E agora, como isso não foi feito, como não há nenhuma solução mágica, não se pode ir comprar jogadores só para jogar contra o St. Gallen, para depois chegarem o Luka Bacchio, o Sheldrup e outros jogadores que são importantes no plantel, ora aí está colocado o primeiro grande desafio ao Marco Silva, que é agarrar num Benfica que provavelmente vai ter pouco a ver com aquele que é o melhor Benfica da época oficial e conseguir que esse Benfica seja suficiente para passar provavelmente as duas primeiras eliminatórias, as duas primeiras pré-eliminatórias da Liga Europa. Estão a ver que a final não é assim tão fácil, mas infelizmente lá tiveram que ser os jornalistas a avisar, meus amigos, isto podia não ter havido outra solução, mas é uma situação de alto risco que o Marco Silva vai ter que tentar resolver com os meios que vai ter ao dispor no arranque da época. E muito aqui falámos, Mário, ao longo das últimas semanas sobre se o Benfica estaria ou não atrasado na preparação. Hoje, olhando para as limitações que tem, jogadores que estão no Mundial, que chegam possivelmente mais em cima do período em que o Benfica vai arrancar a época oficial e que depois vão ter que usar férias, tudo isto coloca ou não problemas e o Benfica pode ou não estar atrasado na planificação da época? O Benfica já começa atrasado. E começa atrasado em relação ao Futebol Clube do Porto e em relação ao Sporting. O Futebol Clube do Porto porque foi dominador, ou em relação ao Sporting porque é uma aposta da continuidade. E, portanto, o Benfica aí já começa com esse atraso. Depois temos um problema, é que o Benfica primeiro vai ter que vender, se calhar. E vai vender quem? E são os jogadores. Fala-se do Richard Rios, 35 milhões de euros. É preciso fazer um encaixe financeiro significativo para depois poder atacar o mercado. O maior erro que o Benfica pode fazer é mandar vir uma caminhonete agora de jogadores. Não tem que ser uma caminhonete de jogadores. Se calhar tem que ponderar aqui... Mas quando o Rui Costa disse que o Benfica não ia abrandar em termos de investimento, não dá um pouco a entender que... Fala-se em 190 milhões de euros, que é aquilo que pensam em investir na equipa. O problema do Rui Costa é que o Rui Costa... Esse é o valor que o Benfica tem a receber em jogadores, mas também tem algum a pagar, não é? Mas aí, o problema é esse, é que o Benfica tem vindo de investimentos sistemáticos em todas as janelas de mercado. E depois, quando os resultados não aparecem, não há valorização. E esse é um problema que o Benfica tem. O Benfica provavelmente, se calhar, vai estar à espera de saber o que é que vai conseguir fazer com determinados jogadores, se os vai conseguir vender bem ou mal, e aí Jorge Mendes pode ter um papel muito importante, que é vender bem, vender jogadores que não fazem, que o Benfica não conta muito com eles, mas pelo valor, pelo menos, que o Benfica pagou, e aí há essa possibilidade de fazer um reinvestimento, mas depois há isto que o Vítor estava a dizer, que é, em relação ao tempo, nessa corrida contra o tempo, a pressa é inimiga, uma pressa é inimiga de um bom negócio a vender e a comprar. Porque se o Benfica quiser vender à pressa, vai vender jogadores, se calhar, abaixo daquilo que os jogadores podiam render, e vendendo mal, vai ter que vender mais, se calhar, para fazer a tal verba, para satisfazer ao treinador. Uma coisa é certa, depois do investimento milionário que o Benfica está a fazer no treinador Marco Silva, não faz sentido que não faça um investimento milionário na equipa. Porque senão está a comprometer os objetivos da próxima temporada. Ainda temos